Bom dia, pessoal, tudo bom? Primeiramente, saudades, espero que vocês estejam em segurança na casa de vocês. Vamos aqui agora começar a revisão do sexto ano da nossa prova bimestral. Este assunto foi o primeiro assunto que eu dei para vocês em sala de aula e o último assunto que eu dei também enquanto estávamos em sala. Então, vocês já têm esse assunto desenvolvido na mente de vocês. Vamos só fazer uma revisão, tudo bom? O nosso assunto são conceitos geográficos e a gente vai passar naquele primeiro assunto que diz respeito ao conceito da geografia. O que é geografia de fato, certo? Eu coloquei uma definição aqui. A geografia, ela possui um caráter descritivo, isso é muito importante, como principal fonte de estudo o planeta Terra. Então, quando a gente trata sobre a geografia, e até quando eu falei na sala de aula para vocês definirem o que é geografia, a gente descreve o nosso planeta Terra. Então, o principal ponto na geografia, a principal questão na geografia são descrever os fenômenos que tem no nosso planeta, ok? Então, mais abaixo eu cito. Ciência que explica os fenômenos naturais e sociais. Veja que não é somente de uma esfera. Assim como compreender a evolução do mundo contemporâneo. Bom, então aqui nós temos a definição nela de uma forma mais ampla, certo? E essa forma ampla, ela se dá em dois âmbitos. Primeiro, os fenômenos naturais, ou seja, predominantes de uma origem natural do planeta Terra. E segundo, os eventos sociais, ou seja, as coisas alteradas pelo homem, ok? Então, na geografia, nós vamos descrever e, além de descrever, nós vamos compreender a evolução do mundo contemporâneo. Ou seja, através desses fenômenos, nós vamos pegar um padrão, nós vamos entender as razões, como eu disse em sala, o que move a ciência não são as respostas, e sim as perguntas. No que diz respeito à evolução do nosso mundo para nós compreendermos tanto a nossa fase atual como nossos métodos de produção. Produção e evolução, tá certo? Então a geografia ela irá servir disso. Ela não irá só descrever aquilo que nós conseguimos identificar, aquilo que nós conseguimos ver de uma forma social ou natural. Ela irá explicar tais fenômenos, ok? Vamos lá. Então, a geografia ela é uma ciência bastante recente. Ela conseguiu se solidificar através do século XIX. Porém, ela é uma geografia, ela é uma ciência que já vem de longa data, desde a antiguidade. Só que ela não era uma geografia propriamente dita. Ela era pequenos ramos de outras ciências, ok? E lá na antiguidade, lá com os gregos, com aqueles pensadores, filósofos, a sociedade ela era bastante pautada nos navegadores. Por quê? Naquela época, nós tínhamos uma necessidade ainda de expansão, ou seja, não só territorial, como de conhecimento. Então foi aí que a geografia ela começou a ter a sua importância, porque, como eu próprio acabei de definir, a geografia ela serve não só para compreender os fenômenos, mas como você descrevê-los, certo? Então é importante numa fase de evolução, numa fase de crescimento, que nós tenhamos ciência daquilo que nós estamos vendo, produzindo para compreender esses fatores. Tudo bem? Então foi nessa época que começaram os estudos desenvolvidos e a gente começou a ter uma exata noção do formato da Terra, que é um geóide, que a Terra é esférica, e lá foi se criados os termos famosos utilizados até hoje, que são os paralelos meridianos. Na primeira imagem, eu coloquei uma arte rupestre do que era o retrato da época, nesse sentido de navegadores. De expandir tanto seu território quanto seu poder, sua influência e o seu conhecimento. E na segunda, nós já temos o desenvolvimento de como que eles caracterizaram o formato da Terra. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então,
ainda durante a antiguidade, nós temos a cartografia. A cartografia, ela é um ramo da geografia que estuda os mapas. Pessoal, essa é pergunta de prova, muito importante. A cartografia, ela é a ciência responsável pela produção e elaboração dos mapas, tudo bom? E a cartografia, ela é um processo fundamental no desenvolvimento da geografia. Por quê? Como eu acabei de citar para vocês, a geografia até o século XIX, ela não era uma ciência solidificada ainda. Então ela não tinha ainda o peso que ela tem hoje. Ela era um ramo da história, ela era um ramo da matemática, era um ramo da biologia, mas ela não era a geografia propriamente dita, certo? Então a cartografia, ela teve um processo fundamental nisso. Por quê? Como eu citei anteriormente, o homem ele sempre tem essa necessidade de obter conhecimento e evoluir, ok? Mas como é que nós vamos evoluir se a gente não compreende o espaço? Se a gente não compreende o local? Então a cartografia ela teve uma importância fundamental no que diz respeito à evolução do homem. Por quê? Se nós tivéssemos conhecimento sobre a Terra, sobre o local, então nós tínhamos conhecimento do que fazer com aquilo e como produzir com aquilo. A cartografia ela foi inserida primeiramente como instrumento de guerra, que eu expliquei para vocês em sala de aula. Ela era utilizada para você descobrir novos territórios e nesses novos territórios eles serem anexados aos seus. Um exemplo que eu dei em sala, que a gente debateu bastante, foi que a cartografia ela era utilizada por um exército e esse exército ele mapeava um outro local no qual ele iria invadir, pois eles não poderiam invadir um local que eles não tinham conhecimento daquele local. Por exemplo, é a mesma coisa que você for atacar um ponto B e nesse ponto B você mover todo o seu exército e nesse exército você estaria invadindo um local deserto. Então não faz sentido, certo? Então você precisa conhecer aquele local para explorar aquele local com a máxima produtividade. Tudo bem? Então, nessa época da antiguidade, a cartografia ela foi fundamental no dizer respeito à formação da geografia. Tudo bom? Essa é a primeira imagem. Jamais se esqueçam, cartografia é a ciência que faz a elaboração e os estudos do mapa. Tudo bom? Vamos lá. Essa segunda imagem é um astrolábio. Naquela época houve grandes invenções e essa é uma das mais famosas. Eu coloquei a imagem para vocês acompanhar. Tudo bom? Já na Idade Média, o mundo ali deu uma avançada, ok? Só que a geografia ela não conseguiu esse avanço, mas não por culpa da geografia. Já expliquei isso em sala de aula também, vamos refrescar um pouquinho. A geografia ela teve uma regressão do seu conhecimento geográfico. Por quê? Nas aulas de história, vocês já estudaram que na Idade Média o poder ele era centrado unicamente na igreja. Tudo bem? Então, como o poder ele era centrado unicamente na igreja, todo o seu conhecimento científico ele era pautado nos ensinamentos da Bíblia, ok? Isso vai de confronto com os ensinamentos que a geografia propõe, que é o que? Lembra lá o primeiro slide? Descrever a Terra. Só que descrever a Terra de um âmbito científico e não religioso, não partindo da fé. Então, isso era um discurso que a igreja ela não tolerava. Vejamos, a igreja ela tem um discurso que a formação da Terra é por uma entidade divina, no caso seria Deus, e tem aqueles mandamentos que a Terra foi feita em 7 dias. Todo mundo já sabe essa história, certo? Essa era a história essa é a história atualmente que a igreja utiliza. Só que, como a geografia é uma ciência descritiva, ela passa por um outro âmbito. Então, o discurso da geografia, ela parte do Big Bang, entre outras coisas. Ou seja, um processo de evolução completamente diferente do que a igreja propõe. E como a igreja, nessa época, ela obtinha todo o conhecimento, todo o poder de passar o conhecimento, ou seja, a igreja era a lei nessa época, então a geografia ela foi afastada.
todos os geógrafos dessa época, eles ou eram perseguidos ou eles eram calados, porque a versão que poderia ser utilizada nas escolas, em quaisquer locais, seriam apenas da igreja. Tudo bem? Então a Idade Média ela é pautada no enfraquecimento da geografia pelo poder da igreja na época. Alguma dúvida? Vamos lá. Só que isso mudou, certo? Teve um movimento chamado Renascimento, e nesse movimento a igreja perdeu força e houve uma revolução, e nessa revolução houve posteriormente as grandes navegações. As grandes navegações é um período onde os europeus eles saem do continente europeu para colonizar outros continentes, ou seja, eles saem da sua localidade e chegam, por exemplo, na América do Sul. É o que acontece na primeira foto, onde os portugueses chegam aqui ao Brasil simplesmente para explorar e extorquir todas as nossas matérias-primas, ok? E na segunda imagem é o mapa, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, a Europa ela é chamada de Velho Mundo, por isso atualmente é chamada de Velho Continente. E durante a expansão, esses outros continentes eles foram chamados de Novo Mundo. Tudo bom? E por que isso é importante para a gente, para essa aula de história? Por que foi importante para a gente? Porque graças às grandes navegações, a visão de mundo se expandiu, ok? Elas pararam, porque na época, o único continente que tinha-se estudos e conhecimento científico era na Europa. Ok? Então, a partir do momento que você expande os seus horizontes, expande o seu conhecimento, expande o seu território para outros locais, então dá essa necessidade de você explorar e conhecer outros continentes. E aí que entra a geografia novamente, ok? Então, a geografia ela passa a ter uma importância muito maior, que é explorar e conhecer na cartografia, mapeando todos esses locais para produção e colonização, ok? Então vamos lá. Então houve o desenvolvimento da geografia, o terceiro tópico do slide, desenvolvimento da geografia acompanhado a expansão do mundo nas grandes navegações, tudo bom? Então, aqui, depois das grandes navegações, houve todo o processo de colonização que você já tem conhecimento, e nós entramos na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela é fundamental na geografia porque ela é a consolidação da nossa ciência, ok? E lá na Idade Moderna, ela houve uma divisão da geografia, mas uma divisão ela não significa algo necessariamente ruim, pelo contrário. É só o reconhecimento de quanto a geografia ela se tornou importante e o quanto ela está abordando fatores que seriam interessantes na época e até os dias atuais. Então ela é dividida em dois ramos. Primeiro, ela se dá na geografia física. Eu já expliquei isso em sala também. O que é a geografia física? Ela é um fenômeno natural, ok? Ela retrata apenas os fenômenos naturais provenientes do planeta Terra. Por exemplo, biomas, terremotos, relevo, vamos mais, furacões, mar, florestas, ou seja, tudo que é algo natural do planeta Terra, ela é dividida e classificada como geografia física. Tudo bom? Então, quando nós formos estudarmos as formas de relevo do Brasil, formas de relevo da Terra, quando vocês estiverem na aula de biologia, estiverem estudando vulcanismo, então tudo isso é parte física, é a parte natural, da geografia natural, ok? Geografia física. E nós também temos a geografia humana, que são os fenômenos da sociedade, fenômenos trazidos e alterados pelo homem. Por exemplo, as sociedades, as culturas, as etnias, as guerras. Então, tudo que é relacionado ao que o homem produz, ao que o homem altera ou que o homem transforma, é classificado como geografia humana. Vamos lá estudar sobre as regiões brasileiras
população, densidade demográfica do Brasil. Então vamos estudar a população do nosso território, geografia humana, ok? Vamos estudar as bacias sedimentares do Brasil, geografia física. Vamos estudar a Amazônia, geografia física, ok? Vamos estudar a diversidade cultural do Brasil, geografia humana. Entenderam? Isso vai cair na prova, com toda certeza. Aqui nós já entramos nas 4 categorias da geografia. Eu vou dividir o vídeo, vou passar mais um material complementar para vocês. A paisagem é que eu quero focar para vocês, que foi o que vocês mais pegaram em sala de aula. Vamos ao conceito dela. Paisagem é o conjunto de elementos naturais e elementos humanizados. Veja que eu nunca deixo apenas uma parte da geografia em discussão, eu sempre coloco as duas. As naturais, físicas, e elementos humanizados. Geografia é o quê? Humana. Que observamos em determinado local. Então, a paisagem nada mais é do que tudo aquilo que nós conseguimos ver, ok? Não é somente uma paisagem bonita. Ah, que paisagem bonita. Não. Aquilo que você consegue visualizar já é uma paisagem. Por quê? Porque toda aquela coisa, todo aquele local, todo aquele lugar, toda aquela esfera que você está conseguindo enxergar, ela já é um processo histórico ou natural ou humano. Tudo bom? Então, se vocês estão vendo uma montanha qualquer, uma fazenda qualquer, aquele espaço ou ele foi alterado pelo homem, ou um elemento humanizado, ou ele é simplesmente um elemento natural. Então, se você está vendo uma imagem, uma montanha, mesmo que ela não seja bonita, para nós falamos, nossa, que paisagem bonita, aquilo já é configurado uma categoria chamada paisagem. Aí nós vamos identificar nessa paisagem se ela é uma paisagem humanizada ou ela é uma paisagem física, ok? Só para deixar bem fixo para vocês. Nós temos o elemento paisagem, que é tudo aquilo que nós conseguimos visualizar, e esse elemento paisagem, ele se difere em 2 fatores: os elementos naturais, físicos e os humanos. Os naturais e físicos, o próprio nome já diz, ele é natural, ele é proveniente da Terra. Por exemplo, você entra aí no Google e coloca vulcão em erupção. Isso é uma paisagem natural, uma paisagem física, ok? Aí você coloca aí no Google, cidade de São Paulo. Então você vai ver grandes cidades, prédios, casas, construções. Então isso é uma paisagem humanizada, uma paisagem da geografia humana. Tudo bom? Continuando nesse assunto de paisagem, nós temos outros 2 tipos, que são os ecûnemos e o anecûnemos. Tudo bom? Vocês já estudaram isso também. Lembrando que todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês está disponível no livro de vocês e tem atividades no capítulo sobre isso, se vocês responderem em sala. Sempre dá uma revisão, porque as perguntas da prova são bastante pautadas nas perguntas que tem no livro de vocês, justamente para valorizar o seu material. Nas regiões ecûnemas, elas são áreas que foram ou podem ser ocupadas pelo ser humano em caráter permanente. Ou seja, as regiões ecûnemas são as regiões habitáveis. São, por exemplo, o local onde eu estou fazendo essa videoaula e onde você está assistindo essa videoaula. São as cidades, qualquer local que você consiga se fixar, porque qualquer local que você consiga se fixar, você consegue produzir nele, ok? Por isso que as regiões do deserto, por exemplo, elas não são ecûnemas. Então, todos os locais, cidades, sítios, interior, qualquer local que você consiga sobreviver, que você consiga morar ou que você consiga produzir, são regiões ecûmenas. Tudo bom? Já as regiões anecûnemas são completamente diferentes. São áreas que oferecem dificuldades para a ocupação do ser humano. Então, são desertos que você não consegue sobreviver nem morar no deserto. São regiões vulcânicas, você não consegue morar dentro de um vulcão.
são montanhas enormes. O Monte Everest, você não consegue morar no Monte Everest. Você consegue escalá-lo, mas você não consegue viver lá em cima, dentro do mar, certo? Então, são regiões impossíveis de sobrevivência do ser humano. Lembrando que, graças à tecnologia, nós estamos conseguindo diminuir bastante essas regiões anecúmenas. Um exemplo bastante famoso que nós temos é o Canadá, que metade do seu país está congelado e eles são um país tão desenvolvido que eles têm cidades subterrâneas, ou seja, onde está congelado, eles construíram uma cidade abaixo disso. Então, só graças à tecnologia. Mas vocês entenderam, né? Ecúmenas são locais que a gente consegue sobreviver, produzir e morar. E paisagens anecúmenas são locais que a gente não tem a gente não consegue sobreviver e nem produzir. Então aquele é um local inabitado, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Estarei disponível durante o horário de nossa aula para qualquer dúvida lá no WhatsApp e terá um material e atividade complementar para vocês.